Programa Red Zone. Fala, galera do Red Zone! Tudo bem com vocês? Pois é, semaninha agitada essa, hein? Tá, para não perder o pique da semana passada, o negócio tá que tá... Julho é o mês do rock and roll, né? Batida tá pesada. Batida tá pesada, né? Um monte de gente falando que não sabe, um monte de profeta do apocalipse aparecendo, um monte de Zé Ruela saindo correndo e fazendo de conta que não falou nada. É pros dois lados, né? É para vir falar e para vir não falar, né? Para ir sem falar, a verdade é essa. Mas enfim, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa onde esteja, o importante é que você está aqui com a gente para mais um programa Red Zone, assim de coisa para ser apresentada, ó, montão. Inclusive a gente trouxe uma análise aqui que a gente tinha falado 2 programas atrás, que a gente estava analisando sobre Hanser. A gente vai apresentar isso também no finalzinho do programa. Então, sejam bem-vindos. E aqui do meu lado, Fernanda Matti, com sua super introdução. Trazendo luz aos cantos mais escuros da Dark Web, vamos trazer mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem simples, divertida, extrovertida, informativa, porém sem nunca perder a dose de polêmica e acidez. Boa noite. Preparamos algo especial. Já manda essa frase da semana aqui. Você gostou? Você gostou? Então vamos lá. Tá que tá. Frase da semana. Quando o ataque vem, não adianta ter firewall, não adianta ter antivírus. A dor de cabeça chega junto com o tsunami de problemas. Se você acha que nunca vai acontecer, acredite, é mais comum do que parece. Pior que é. Principalmente com o nível de intelecto das pessoas ultimamente, eu assino embaixo que é muito provável que as coisas aconteçam. E vem acontecendo, né? Vem acontecendo e todo mundo quer ter seu espaço dos 5 minutos de glória. Então, se qualquer traque que estoura vira bomba atômica, qualquer bomba atômica é só uma injeçãozinha de gripe que deixou o cara dolorido, né? Qualquer desculpa o cara é um arregão, qualquer demanda o cara é mal educado, né? E esse é o mundo idiota que a gente está vivendo hoje em pleno século XXI. No ponto de eventos, a gente está naquele hiato assim, né? Que fica todo mundo preparando, fazendo conta para ver se dá para ir, se não dá para ir na Defcon e na Black Hat, né? Que comecinho de agosto. Mas a gente não pode esquecer que tem no final desse mês o Fórum Brasileiro de BR, nós já falamos aqui mais de uma vez, que é um produto de graça, que as pessoas deveriam ter um pouquinho mais de boa vontade e entender como isso funciona e participar. Não só disso, né? O programa total da NIC.br, com treinamentos, workshops, o ano todo, é para se tirar o chapéu. Então, assim, a um passo que você vê o SANS com sua capacidade, qualidade de certificações e treinamento, seu olho da cara, você tem outro lado, treinamento tão bons quanto, que é de graça, cara. E as pessoas simplesmente ignoram, não participam, não entendem. E tem mais coisas acontecendo, né? Um que chamou atenção nossa aqui, particularmente, que está para acontecer, ainda não olhei muitos detalhes, mas você vê a Fiesp já tinha dado o ar da graça o ano passado e agora continua com o foco na segurança de dados, segurança do lado digital, né, cibersegurança por si mesmo, incluindo segurança física e outras que podem vir a impactar o mercado comercial e também indústria, né? Fiesp é indústria, mas a indústria nunca está longe lá do SESC, que é comercial, né? O SESI, que tem um lado de indústria mais coisa. Então, estão tudo ligado, Senai, está tudo ali ligado. Então, vale a pena essas pessoas
começarem a prestar atenção, eles estão mostrando isso, começaram a dar o ar da graça, e é legal que isso se perdure. Vamos colher mais dados e trazer para você. Tem uma notícia aqui que pela data, e eu acho que o Amate, ele procurou lá do fundo do baú essa, a gente está falando do mês. Não é uma notícia, né? Quer dizer, o editorial correlato, vamos falar assim, né? Sábado teve o último show do Black Sabbath, que o Ozzy tá com Parkinson, fez a despedida dele, tanto da parte solo dele, a carreira solo, como também da parte do Black Sabbath, que começou lá atrás, em 68, ali que eles começaram a se reunir para fazer as coisas. E é uma despedida que o cara fez questão, mesmo estando com um Parkinson, um monte de problemas, de vir ao público e falar: tô aqui, eu falo pra vocês, eu fico mesmo, vocês não consigo, mas eu louco. Além de ter reunido um monte de gente para lá de gabaritada, o dinheiro foi para ajudar inúmeras entidades assistenciais, né? E o mais legal, as surpresas, eu havia feito uma doação no início do ano, pequena, confesso, e fui surpreendido com acesso para ver o show todo, durante o dia todo. Eu fiquei assim, embasbacado, né? Então, muita organização, muito bem feita, e assim, não só ele, né? Tem outras coisas acontecendo que chamam a atenção. Morreu também o Michael Madsen, quem lembra aquele cara A Experiência, lembra aquele detetive, o chefe da Experiência, que era aquele cara meio quadradona, o cara fez Cães de Aluguel, fez Kill Bill, ele era assim com Tarantino, amigão dele. Ele teve um ataque cardíaco também na quinta-feira, e eu só fiquei sabendo ontem porque ele era muito ligado no mundo do metal, assim. Ele era amigo pessoal do Dee Snider, do We're Not Gonna Take It, and Twisted Sister, tudo. Então a gente vai trazer bastante coisa de rock nesse mês do rock. Então, Mate, fala essa coisa bonita que você fez aqui, que eu gostei muito, achei muito interessante. Então vamos lá. Assim como Ronnie James Dio ergueu os chifres do metal para alertar contra os perigos escondidos sobre aparências sedutoras, a cibersegurança precisa manter o mesmo olhar atento para o que se oculta por trás das interfaces amigáveis e links aparentemente inofensivos. Em suas letras sombrias e épicas, Dio nos lembrava que o mal costuma se disfarçar de bem, uma lição perfeita para o mundo digital, onde ameaças se disfarçam de atualizações, promoções ou mensagens urgentes. Em tempos onde a engenharia social e ataques cada vez mais criativos, talvez devêssemos ouvir mais heavy metal e desconfiar mais dos arco-íris no escuro da internet. It's the rainbow in the dark. Pois é. Eu acho legal isso aqui, viu? Principalmente no mês do rock. A gente dá aqui próximo dos mil. Hoje é o aniversário, né? O dia do nascimento do Dio, né? Então, coincidiu, e daí coincidiu, Dio, haha, e eu achei que seria legal trazer uma homenagem pro Dio aqui. Legal. Bom, já falei, esse mês é cheio de surpresas, vocês estão vendo que a gente já começou com isso, né? Uma coisa aqui que isso aqui a gente vai frisar bem, a gente está em julho de 2025. E o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, já publicou um edital de teste público de segurança dos sistemas eleitorais. Por que a gente está trazendo essa notícia? Né? Isso aqui sai lá no Diário Oficial da União, é replicado nos estados, nos municípios, é colocado em grandes redes de circulação, jornais, os maiores. Tudo isso acontece toda vez que a gente chega ali um ano antes da eleição. E aí depois eu quero ver as pessoas ficar falando, né, que é ruim, é isso, aquilo, mas não vai entender, saber como funciona, como é que deixa de funcionar. Isso aqui, a inscrição para isso é até dia 18 de julho.
18 de julho. Quem estiver interessado, né? Quando vai ser o teste? O teste vai ser lá em dezembro, 1º a 5 de dezembro, só que você tem que se inscrever agora, se você quiser fazer parte, ter na mão acessos para você fazer teste aos sistemas que envolvem o sistema eleitoral. Ah, mas é a urna? É a urna também, tem um monte de coisa, né? Então, quem fica só falando, reclamando, e não quer se inteirar de como as coisas funcionam, tá aí uma baita de uma oportunidade. Depois, Amado, se você tiver o link desse negócio, eu não vi lá o link, eu vi o link da notícia, mas eu não vi na disposição na página. Depois a gente procura, a gente traz aqui até durante a semana, ou no próximo programa, o link para fazer a inscrição, né? Pelo menos os caminhos a serem seguidos, porque tem que preencher os dados, né? E tudo mais. Fala, Marcos. Assim, a gente já comentou outras vezes aqui, eu acho que é muito fácil reclamar ou tomar um lado de um partido ou de outro partido, principalmente com o país polarizado do jeito que está. O que eu acho que todo mundo tem que lembrar é que o seu candidato, seja qual for, já foi eleito com as mesmas urnas. Então, colocar a culpa da urna em alguma coisa, é muito suspeito, é muito isso, é muito leviano. Duvida da qualidade da urna, vai lá no TSE, propõe um teste público. Depois que acontece a eleição, a gente vê um monte de gente reclamar, um monte de gente xingar, mas a gente vê pouquíssimas pessoas, equipes e profissionais indo lá e fazendo o teste. Eu vi muita gente falando, né? Eu recebi uma mensagem num grupo de eu não vou me misturar, eu não vou fazer parte disso, né? Porque eu não vou queimar meu nome, eu sou renomado. Eu acho que aí sim, se você tem credibilidade, se você acredita que você tem essa credibilidade e esse conhecimento, devia ir lá e mostrar que está certo ou que está errado. Eu acho que é a função de cidadão, principalmente. Eu conheço várias pessoas que tiveram lá e tiveram seus testes bem ou mal sucedidos, eles deram a cara para bater, eles foram lá e fizeram o papel de cidadão. Eu recomendo, quem tiver, ou quem se achar competente, ir lá. Tem as regras? Tem as regras. É só seguir as regras do TSE, mas eu acho que vale a pena. Não, isso também não é, se não se acha competente, mas é curioso, vai ver também, se você for aprovado para ter acesso, não vai ser nós contando, né? Alguém vai chegar para você e vai dar a oportunidade de você ver por seus próprios olhos. Então, é interessante, fiquem ligados nisso, até dia 18, ou seja, vai até sexta-feira da outra semana, né? Quinta-feira da outra semana. Então, temos tempo. É sexta-feira da semana que vem mesmo. Temos tempo. Interessem-se, procurem saber e façam parte desse... como é que eu vou falar? Esse fog, né? Essa neblina que todos acham que não existe, que isso, que aquilo, mas na hora que tem a oportunidade, ninguém se mexe. Então tá na hora de se mexer um pouquinho, né, gente? Vamos lá. Bom, agora os famosinhos, né? A gente fica aqui falando deles o tempo todo. Eu acho que alguém tá levando a reclamação no ouvido dos diretores dessas empresas, né? Só não estão pagando para nós ainda, né? Porque tá difícil, né? Mas poderiam, né? Então, por exemplo, Ivanti, Fortinet, Splunk, olha que bacana. Todos eles corrigem falhas críticas. Eu não sei se é para comemorar ou se é para chorar. Né? A gente comemora porque, quer queira, quer não, tomaram alguma atitude. Meu medo é que tanto a Ivanti, Fortinet e Splunk não façam como outras vezes no passado, que corrigiram e passou uma semana a gente trouxe um monte de problema, de novo sendo explorado com novas POCs, né? Então, assim, que façam coisa direito, né? Tomara que dê tudo certo. Só para vocês terem uma ideia, né? 11 falhas que exigem autenticação para exploração foram corrigidas. Que interessante, né, cara? Só na Ivanti, Ale. Esse que é o problema. Então, se chegou, isso que eu vou falar, se chegou a 11 da nossa querida Ivanti,
é porque o negócio do processo tá ruim, né, gente? Não é hora de ir para a planilha Acme de criação, chamar o Papaléguas e o Coyote e fazer outro rabisco de como isso daí deve funcionar. Alguém faltou na aula de fluxograma, né? De processo. Teste de mesa. Tem bom top na vida, né? Faltaram. Então, fazer o quê, né? Pois eu acho que uma hora eles acertam, né? O problema é 11 falhas de autenticação para exploração de todos os módulos, né? Policy Security, Connect Security, gerenciamento de mobile, gerenciamento de endpoint. Pô, é triste ver isso, né, Mate? Mas é o que a gente está trazendo há meses. O povo tem que se mexer, cara. O Alexandre, sabe o que parece? A gente já comentou um negócio desse tipo. Parece que alguém descobriu como fazer as coisas com essas plataformas e está explorando cada vez mais, e o cara corrige num dia e ele acha outro, e acha outro, e acha outro. Então, é aquela situação que a gente já falou. A gente nunca tinha ouvido falar de Aivante. De um dia para o outro, um monte de problema no Aivante. E agora a Aivante é pauta recorrente, né? Então, alguém pegou a plataforma do Aivante e falou, cara, já entendemos como funciona. Vamos agora explorar o quanto mais? Vamos. E é o que estão fazendo. Assim como as outras. É, né? Brabo, cara. O que me assustou e por que eu trouxe essa notícia é o seguinte: é que agora nós não é mais uma notícia falando de um produto, é combo, né? Infelizmente está virando tão comum que vamos fazer um combo? Vamos, põe aí, né? Esquerda, direita, para cima, para baixo, quadrado, estrela, ponto, pau, né? Pô. Parece brincadeira de batalha naval mesmo, que nem você falou, Quase. né, cara? A gente fala horizontal 7, vertical 15. Pá! Pegou o quê? Não sei. Aí o cara começa a tirar em volta. Aí acerta, cara. Depois de um tempo ele já mapeou, ele acerta, o que você falou. É triste, cara, é triste. Bom, vocês acham isso triste? Então vamos voltar lá para o pessoal do Oriente, né? Nosso querido Japão. E vou trazer de volta, reviver uma notícia aqui que a gente já avisou vocês. As notícias que vêm, principalmente do Japão, elas são, parece que tem o comportamento dos próprios japoneses, né? Muito introvertidos, tranquilinhos, querem entender o que está acontecendo. Não vou dizer que não são competentes ou que não são profissionais, pelo contrário, são extremamente competentes, extremamente profissionais. Só que eu acho que existe uma morosidade para certas atitudes, né? Mas isso é nossa opinião aqui do outro lado do mundo. Eles podem ter as razões deles. O que aconteceu foi que apareceu um Zero Day dentro da Nippon Steel, Nippon Steel, então a metalúrgica da japonesada, né? Até aí tá tudo bem, tá claro. E que expôs dados, assim, muita coisa no colo de todo mundo, exposta. Beleza. Aí vamos lá, na hora que começar a avaliar, o negócio foi verificado dia 7 de março. Aí começa aquela história, não, a falha ainda é desconhecida, a gente está tentando entender o que está acontecendo, né? A gente está trabalhando para resolver as desculpas de sempre. O ponto é, utiliza a nuvem, tem dados para um monte de gente poder acessar, tem um monte de dados de cliente envolvido, tem pagamentos, notas fiscais. Então, pera lá, gente, quando é que as empresas que não são diretamente ligadas a essa tecnologia vão acordar para a vida e entender que eles precisam de profissionais ligados à tecnologia? Não é só o AutoCAD para fazer máquina bonitinha funcionar. Tem que ter gente trabalhando para defender vocês. Mas que coisa, cara. É mais um caso do não precisamos, aí tem um problema. A gente está em julho, março, abril, maio, junho. Então estamos para o quarto mês, agora estão divulgando. Muito estranho isso, né, Márcio? Sempre assim, cara. Então, Ale, o que me chama atenção nessa notícia é o seguinte. Nippon Steel Solutions, tá? É a subsidiária dessa Nippon Steel, que oferece serviços de nuvem, segurança cibernética e infraestrutura de TI. E daí, assim,
eles sofreram um problema de um zero day já em algum misturou equipamento. alhos com bugalhos. Mas então, cara, sofreram um zero day em algum equipamento e eles estão totalmente perdidos. O que me assusta aqui é o seguinte, é que a gente conhece um monte de gente altamente especializado, vasto conhecimento e tudo mais, e aqui a gente tem uma empresa provedora de serviços que apareceu um zero day e os caras estão perdidaço. Então é assim, lembra, é parecido com aquela do Barracuda. Podia estar dentro da empresa do especialista. Era o elefante dançando dentro da sala e ninguém viu. Isso aqui está parecendo muito esse tipo de situação, né? Tem um elefante dentro da sala e os caras estão tentando... Olha, aconteceu dia 7, mas estamos analisando, estamos isso, estamos aquilo. O que mais me chama atenção é isso daí. Uma empresa provedora de serviços muito louco, de segurança. Cara. Exato. Então, sim, é muito... isso é muito louco. E uma empresa cara, é uma metalúrgica, mas é tecnologia, é muito louco, cara. Eles misturam tudo as situações, cara. Não, mas é só tecnologia. Tá bom, se é só tecnologia, que tecnologia é? Se você monta uma empresa de tecnologia e toma um vareio da cloud, e toma um vareio das coisas, difícil, né, cara? É muito estranho o que acontece no Japão, cara. A gente vira e mexe, tem notícias do Japão aqui, a gente tenta entender, e as notícias vêm tudo truncadas, se procura em sites de lá, tudo escrito em japonês, né? Nunca uma coisa... nada assim que gera um alarde, né, cara? É muito estranho, cara. Bom, você acha que isso é estranho? Então vamos para outro caso estranho. A SAP, nossa querida SAP, lá de Colônia, na Alemanha, eles lançaram agora, terça-feira, 27 notas de segurança. 27 notas de segurança, ou seja, num dia só, eles começaram a soltar um monte de... Olha isso, olha aquilo, olha isso aqui também, olha isso também, tem mais essa, tem mais essa. 27 no total. Né? E ainda atualizou depois outras 4 como parte do ciclo de atualizações de julho de 2025. Aí você fala assim, meu Deus do céu, então eu estou falando de 30 coisas que eu tenho que mudar, 27, aí depois mexe também, pode ser mais de 30, 31. E aí o que acontece? Nessas avaliações, né, e análise que fizeram, eles perceberam que tinha situações que poderiam até dar o cara permitir assim execução remota de código, controle total sobre o sistema, né? E a gente já veio falando para vocês de SAP de coisas que aconteceram agora recentemente. E aqui pior, teve um problema que eles analisaram inicialmente como a CVE, que a gravidade era 3,9, foi corrigida para 10. Ou seja, aquele sustinho que ninguém ligou é uma baita de um monstro dentro do armário, que o Neil Amado falou, é o elefante na sala dançando samba e dando bundada em todas as cristaleras que a vovó tem. Gente do céu, cara, o que está acontecendo com a nossa querida SAP, hein? Pararam no tempo, esqueceram? Então, a gente já comentou algumas coisas assim, eles tiveram um episódio recente que ficou muito estranho a falta do posicionamento correto deles, eu acho que é a melhor palavra para descrever, né? Só que aqui, o que me assusta é como é que você faz a primeira análise, fala que é 3, tá? Ou o score aparece como 3, e depois alguém reavalia e fala que é 10. É muito estranho esse tipo de coisa, é muito estranho. Não está claro o que aconteceu, né? Se a gente for puxar os dados, a gente consegue ver como ela foi analisada, não, né? Mas baseado no CVSS, você consegue ver quais foram os parâmetros que apareceu da primeira vez, né? Então, quebra da integridade, quebra da parcial, da disponibilidade, tudo mais. A gente pode ver isso daí. Mas depois, para aparecer quebra total de tudo, da maneira mais fácil que tem,
é mais sinistro. Isso daqui não está relacionado com existe um código público. Não está relacionado com existe o código público. Está relacionado com a vulnerabilidade saiu de um score de 4, que é de baixo para médio, né? E vai para crítico total. E 10 é exposição de tudo. Para o ambiente, muda o ambiente e quebra a confidencialidade do ambiente, né? Cara, aqui aconteceu alguma coisa muito sinistra. Eu já tinha visto coisa de uma vulnerabilidade alta ser recategorizada como baixa. De baixa para alta é a primeira vez que eu vejo um lance desse. E para mim foi sinistro. Para mim foi muito sinistro. Não, e o pulo é muito grande. Ele não tá ali 6.9 e virou 7.5, entendeu? Não, ele saiu de 3 quase de média ali, né? Baixo médio, e pulou lá para crítico, cara, para 10. Né? E não é só isso, eles ainda assumem e falam lá que também tem uma outra situação com o usuário comum. Olha isso, o usuário comum poderia criar relatórios maliciosos contendo código próprio. E através desse código próprio até assumir controle total das máquinas. Como assim, velho? Como assim? Então é uma loucura, cara. É perder a mão. O que aconteceu? Alexandre, olha lá. Olha enquanto só. tinha lá a portinha paralela, né? Lembra que usava aqueles porta paralela? Vamos lá. Vetor de ataque, rede, complexidade baixa, privilégio nenhum, interação com o usuário nenhuma, que mais? Confidencialidade, impacto alto, integridade alto, disponibilidade alto. Triste. Triste. Demais. Bom, eles deram a cara para bater, soltaram as notas, vamos ver se pelo menos corrigem, né? Ao mesmo tempo que essas coisas estão acontecendo, aconteceu mais coisa estranha. A Citrix, a Citrix é forte, cara. A Citrix é boa pra caramba, cara. A gente sempre falou assim, tem produtos ótimos, cara. E aí ela em parceria com o Netscaler, ou melhor, falei besteira. O produto Netscaler deles, que é utilizado para acesso remoto, para análise de ambientes de rede, tem gente que usa como DMZ, tem gente que faz controle interno, lindo, maravilhoso. Só que o que aconteceu? De uma hora para outra, cara, apareceu uma falha, que é lá de 2023, né, que eles chamaram de Citrix Bleed. Aí, o que aconteceu? Conseguiram reviver isso, e eles conseguem mudar o código, por exemplo, dos comandos post ali, e fazer invasões dentro do ambiente, cara. Aí, porra, cara, aí me veio aquela pergunta que ninguém me respondeu, né? Perguntei para um monte de gente que eu conheço, e eu não entendi o que está acontecendo, mas foi uma falta de atualização que esse povo deixou de fazer, uma correção mal feita que foi lançada e que deixou brecha. Aí a inteligência de quem estava atacando lá a primeira vez que deixou guardado na meia, né? Pode ser também. Mas que é muito estranho isso, cara. Hoje, a quarta-feira, né, já está em caos completo. Começou na segunda à noite esse tipo de ataque, a exploração das POCs, e agora tá todo mundo, cara, que usa Citrix com o cabelo em pé, porque os caras estão mudando os comandos posts por comandos, como é que eu vou falar, maliciosos, e criando problemas em acessos de milhares de máquinas por lá e para cá. Onde é que chegamos num negócio desse, cara? Desde quando a Citrix come uma bola dessa? Achei muito estranho isso aqui, cara. Muito estranho. Então, eu também acho. Os caras fazem... Assim, o negócio que eu sempre falo, né? O cara colou o band-aid, o cara conseguiu levantar o band-aid e cavocar o machucado. Cara, é sinistro. Eles falam que essa falha de 2023 era uma falha que foi usada por gangues de ransomware em ataques contra o governo para roubo de sessão e vazamento das redes, né?
E agora apareceu outra. É muito ou do ladinho ou em cima dessa daqui. Nós não vimos, sei lá, eu não vi a prova de conceito, né, para poder ver o que eles estão fazendo ali ou qualquer outra coisa assim, mas de qualquer maneira, muito estranho essa outra também. É uma semana de coisas estranhas, né, Alexandre? Poxa vida. Cara, porque se você conseguir interferir num comando post na hora do logon da pessoa, é uma falha braba, né? Porque se o cara tá usando Netscaler como se fosse um acesso remoto a DMZ, alguma coisa, você perdeu, não sabe que você começa a perder a mão, você não sabe quem que é aceito dentro daquele ambiente e quem não é. Então, de repente, os firewalls dos caras estão malucos. O EDR dos caras tá pipocando, o Cortex do cara tá infartando. Porque imagina o que começa a aparecer de requisição de login que não é reconhecido e de repente está passando. Na internet, se você procurar, você vai ver que tem alguns IPs que foram compartilhados publicamente, mas lembrando que o atacante não é besta, né, gente? Eu uso um IP agora, daqui a pouco eu vou usar outro, né? Eu não vou ficar amarrado no IP só atacando 3 dias seguidos, né, gente? Então não é por aí a solução, né? Temos que prestar atenção. Vamos ver para onde vai isso. Mais um esquisito. SAP esquisito, Fortinet coivante lá, esquisito pra caramba, né? Isso aqui esquisito, então as coisas estão bravas. Tão bravo tá que o nosso Patch Tuesday, né, foi para 137 falhas, 53 de elevação de privilégio, 8 de segurança, falha de segurança para bypass, 41 de remote code execution, 18 de vazamento de informação, 6 de DOS ou DDoS, a gente não sabe direito se é um ou outro, mas é negação de serviço, e 4 de spoofing. Que bonito também, né? A gente teve um alento esses dias aí no mês passado, que a gente falou, diminuiu e tal, voltou à normalidade, né? Aí você fala, a culpa é do Windows, cara. Putz, cara, eu acho que a tecnologia está ajudando mais os bandidos que as pessoas de bem ultimamente. Eles não comentam nada de estar sendo explorado ou está sendo explorado ativamente. Então não fica claro como é que isso daqui estava sendo usado, se foi descoberto por eles mesmos ou por outros pesquisadores sérios, né? Ou se estava na mão da bandidagem. Mas, de qualquer maneira, né, tem pelo menos 14 críticas, 10 das quais permitiam a execução de código remoto. Então, vamos lá. Siga o mantra da atualização e atualiza. Agora essa outra, mais um caso estranho, né, cara? A Ingram é gigantesca na Europa, né? A Ingram Micro é gigantesca na Europa. E ela começou a restaurar seus sistemas que foram atacados no dia 4 de julho. Inclusive, eles foram a público, disseram que tinham recebido o ataque, né? Falaram que muita coisa foi tirada do ar para que eles pudessem analisar o que estava acontecendo. Isso a gente não sabe dizer, nunca vamos conseguir saber dizer se eles tiraram do ar ou se o negócio foi pior que isso, derrubou mesmo, e para diminuir o tapa na orelha, fala assim, a gente teve que tirar porque estava umas situações estranhas e tal. Mas, só para vocês terem uma ideia, desde segunda-feira, olha a quantidade de gente que pode estar impactada, né? Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Portugal, Espanha, Brasil, Índia, China. Então é muita coisa da Ingram. E aí me assusta o que apareceu na sequência, que aí eu esqueço tudo que foi falado até aqui e me dá a impressão que eles não sabem o que está acontecendo. Porque quando eles colocam publicamente que estão tomando como parte de medidas de contenção
pedir para trocar a senha e usar MFA, meu amigo, então você não sabe o que está acontecendo. Parece que faltou alguma coisa muito lá no começo, né, Alexandre? A minha sensação é exatamente igual. O cara reforçar esse tipo de coisa, ou lembrar que existe essa tecnologia, talvez nunca tenha sido usada. Desde o começo, a matéria é legal, porque realmente teve o ataque, eles foram a público, falaram, estão dando uma atualização do que pode ser, estão falando com os funcionários para tentar fazer né, como pudessem trabalhar enquanto está com problema, tentar trabalhar remotamente, quem controle, sei lá, cria uma VPN separada para controlar acesso, mapearam os países onde que estão mantendo as conexões para entender o que foi ou não foi impactado, para orientar os caras, mas aí coloca público lá. Estamos pedindo para redefinição global de senha, reforço de uso de MFA e começar a restaurar acesso via VPN. Porque é tipo, eu crio a VPN, tu não é meu, eu garanto que está protegido, eu vou te ensinar como volta a ter acesso. Cara, tem mais bola comida aqui que eles esconderam. Estava indo muito bem, até essa última nota que foi publicada aí, que mostra que assim, faltou lição de casa, né, mano? Faltou política de segurança. Ale, eles ficaram assim, a empresa é gigante, espalhada pelo mundo inteiro, e o que aconteceu foi, começou a correr mais uma vez, a maioria das empresas muito grandes, ou a maioria das empresas, vou generalizar, eles não sabem como tratar casos de incidente ou casos críticos. Começou a correr um monte de boato porque ninguém tinha informação do que estava acontecendo, então eles pisaram na bola com relação a dar informações. Ficou muito tempo tá parado, não consigo te ajudar e tudo mais, e daí começa a teoria da conspiração, começa o fala-fala em cima, até que realmente assumiram, porque era supostamente, até a hora que realmente foi. Podiam ter evitado esse tipo de coisa. Só que daí você vai ter os clientes, eles querem renovar a assinatura de algum produto, porque se o produto para de funcionar, é mais um que está prejudicado na ponta. E como é que você vai fazer com a distribuidora que parou de ajudar e tudo mais? E é o que a gente tem visto muito, que é o supply chain, né? É a cadeia de suprimento. O cara ele consegue parar alguém na cadeia de suprimento que consegue prejudicar vários outros. E daí, pronto aqui. Só que daí, como parte das medidas, a empresa realizou redefinição global de senha, reforçou o uso de autenticação e começou a restaurar o acesso à VPN dos funcionários. Ninguém fazia isso antes, né? É o que está escrito aqui. Eu nunca forcei senha de ninguém. Todo mundo acessava sem multifator. É o que está escrito aqui, né? Infelizmente, sei lá, vamos esperar que sucesso para a empresa e que ela consiga se restaurar o mais breve possível para que outros tenham menos prejuízo na ponta. Eu achei muito estranho isso daí, cara. Bom, você acha isso estranho? Então agora vamos ver a pior. A Microsoft fechou mais de 3.000 contas de e-mail de norte-coreanos. Aí você pensa assim, tá lá a Coreia do Norte, pequenininha, tá na dela, os loucos falam que fizeram os Beatles, eles falam que criaram o computador, eles falam que criaram o automóvel, eles inventaram o avião, eles inventaram a feijoada e um caipirinha e tudo mais, se bobear, né? Pois o glorioso, nosso ser eterno, grandioso, líder, fez tudo isso por nós e a família dele e nossos antepassados. Pois cara, a Microsoft foi lá e suspendeu mais de 3.000 contas de e-mail de Outlook e Hotmail que os caras estavam usando como trabalhador de TI. Eu sou profissional de TI. Me candidatava a emprego pelo mundo todo,
para simplesmente ficar futricando a empresa. Não está lá para trabalhar. É para roubar dados, entender como as coisas funcionam. Só que cada uma dessas contas chegava até ter 13 empregos. Você já pensou você à distância trabalhando em 13 empresas ao mesmo tempo, chegando a pagamento de 1 milhão, se juntar todos esses salários de 13 empresas? Olha que coisa maluca que é essa, cara. E ninguém. Sabe o que é isso? Aquela história. Tiraram as pessoas capacitadas das áreas, puseram um monte de pangaré para simplesmente criar conta no AD. Ah, agora é fácil. Eu venho aqui, aperto esse botão, esse botão, esse botão, esse botão, ou seja, um monte de macaco apertando o botão. Eu faço isso, 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 e sigo esse beabá aqui que está no procedimento. Eu não preciso pagar um cara que seja conhecedor de segurança da informação. Tá aí, velho. Então fica aí contratando um monte de pangaré fantasma para trabalhar na sua empresa e você vai ser roubado, tá? Vai ser enganado, porque é isso que você merece. Pelo amor de Deus, eu nunca pensei que a gente chegaria num ponto desse. Que bom que a Microsoft percebeu coisas estranhas e cortou a bagunça. Falta agora as investigações de FBI e tudo mais, trazer o nome desse povo para a roda, né, cara? Alexandre, vamos lá. Vamos voltar para um ponto muito importante aqui, que você esbarrou nele. Não tinha um gerente, não tinha um coordenador, não tinha um RH para descobrir que a pessoa era fantasma ou quase fantasma, porque uma pessoa trabalhar em até 13 empregos significa que ela não conseguia passar 1 hora por dia atendendo a própria empresa. Cadê todos esses outros? Então é assim, os coreanos estão errados? Estão. Nós queremos saber a punição para o RH e a punição para os coordenadores e gerentes que deixaram esse tipo de coisa acontecer também. A gente gostaria muito de ver. Porque assim, tem grana sobrando para contratar pangaré, né, que não trabalha, para contratar funcionário fantasma, para contratar profissional decente não tem. É o que está mostrando aqui. Eu queria saber o que eles fazem com a tal psicologia, que é tão importante para eles trabalhar dentro desses pools de RH, né? Porque, mais uma vez, uma decepção clara, né? Uma área que costuma dar trabalho para todo mundo, porque ela dá trabalho, não é que ela faz o trabalho, ela dá trabalho. Ah, você precisa fazer o curso tal, você precisa se especializar nisso, você precisa seguir a trilha tal, você tem que se aprimorar nisso, você tem que fazer tudo. E aí, seu RH, o que vocês têm que fazer? Pelo menos saber se o funcionário está trabalhando ou não, se ele existe ou não existe, se é de mentirinha, se botou uma carinha assim bonita igual a nossa, balançando e não ser parte de nenhuma instituição, ou ser gente de verdade. De repente caíram até no canto da corachinha de vídeo de IA, né, cara? Sinistro. É outra coisa sinistra que a gente está vendo aqui. Muito sinistro, por sinal. Bom, esse aqui então é mais louco ainda, cara. Como é que pode a espionagem francesa detectar cyberameaça russa? Porque assim, cara, a França, a gente nunca sabe como é que fala, que tambor tá tocando, né, cara? Ela toma as decisões tão unilaterais, às vezes, e aí aponta uma situação tão maluca quanto essa aqui, cara. Diretor-geral de Segurança Externa da França, Nicolas Lernier, afirmou que a Rússia representa uma ameaça existencial à Europa. Não apenas para suas ações atuais, mas também pelo projeto ideológico que guia sua política externa. É mesmo? Segundo ele, o Kremlin prepara o terreno para uma possível intervenção militar contra países da OTAN, com base em um discurso que mistura medo das democracias e nostalgia imperial. Vamos lá.
abre parênteses só por essa primeira frase aí. Nostalgia imperial. Quem é que tem saudade de império aqui? Ninguém, cara. A gente tem saudade das férias bem curtidas, né? Do passeio garantido, de andar pela rua sem ser assaltado, de dirigir seu carro com as pessoas respeitando o trânsito. Hoje a gente está vivendo a unicidade. E a França, que vem com o papo da igualdade, fraternidade e liberdade, é um dos países que há muito tempo deixou várias situações desses itens de lado, né? Quando você anda pelas ruas de um país que você vê que tem mais muçulmanos que aqueles próprios países, né? Você vê situações que entra em desconexão, porque eles limaram problemas da Meta, limaram coisas da Kaspersky, limaram problemas da própria Google, né? Tiraram o Google Class das escolas. Então, assim, eu não consigo entender como que são as decisões. São dois países, para mim, que são uma incógnita geral. É a nossa querida França e o Canadá, que se parecem muito nas decisões tecnológicas. Então, assim, é legal o cara perceber que descobriu um problema da Rússia, né, com essa ideia aí, mas qual que é a novidade? A gente está cansado de saber que os russos são assim. Qual que é a novidade? É que agora está pegando pesado? Tá, é verdade. Vocês perderam muito tempo prestando atenção nos marroquinos que estavam invadindo a França, né? A lei social, né? As brigas que estão tendo nas ruas pela Champs-Élysées, desde o problema de ficar brincando com o profeta Maomé fazendo caricatura. Então, assim, cara, é uma sucessão de situações que geram um problema descabido desse aqui. E, de repente, esse querido senhor aqui, Nicolas Lerner, com maior das boas vontade, intenção e profissionalismo, percebeu algo que o seu próprio país vem ignorando há anos. É triste isso, né, cara? É triste. Ale, você comentou uma situação e eu parei para pensar, assim... a França é um país que eu posso dizer tão legal que o cara tinha até a legião estrangeira, que você podia se como é que é, alistar na legião estrangeira, ganhava passaporte diferenciado, ganhava identidade falsa, né? Falsa não, é identidade real, mas cara, era muito louco. Proteção do governo, para um monte de coisa, você tinha várias regalias. Exato, né? E daí agora parece uma dessa. O que eu achei interessante é o seguinte: nas últimas semanas a gente falou de a equipe do governo da Inglaterra detectou, a equipe de cibersegurança do governo da Inglaterra, a equipe do governo da França detectou. A gente está vendo que a quarta força, né, Marinha, Exército, Aeronáutica e o cibernético agora, está tomando mais, eu acho que, corpo em todos os países, em todos os lugares, e está ganhando mais relevância. E por isso que eu trouxe essa linda notícia. Legal? Porra, super legal, né? Mas vamos ver os desdobramentos, porque assim, tá colocando o dedo e tá apontando o dedo para alguém. Uma hora alguém vai pegar e vai falar, é comigo? Vai ter que suportar. E daí a gente sabe que pode ser só o começo da confusão. Cara, aqui eu garanto que é só o começo da confusão, né? Porque faz tempo que a gente está trazendo. E tem outro que eu vou adicionar também, a nossa querida Alemanha. Nossa Alemanha sempre teve uma posição muito distinta depois das besteiras da Segunda Guerra, com relação a estar bem com o pé no chão. E também, ultimamente, ela está assim, oscilando com essas ideias malucas de Canadá, de Austrália, de França. Isso nos preocupa, cara. A gente está num mundo tão sem barreiras para informação real, né? Porcaria também está viajando na mesma velocidade. Talvez seja esse o problema. As pessoas estão tratando tudo como se fosse uma brincadeira. E não é. Há muito tempo não é.
Então, vamos ver para onde que vai isso, que beleza, estou percebendo o que está acontecendo com a Rússia, briga contra a OTAN. Então, não é só vocês, França. A OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, tem vários países envolvidos. Então, dá o alerta, mas sem fazer barulho desse jeito. Você devia ter falando só internamente com as polícias federais de cada país. E, em paralelo, com a Interpol, né? Com o FBI, que também trabalha nas ações da Interpol, com especialistas de tecnologia. Então, assim, sei lá, tem que ser ações mais bem pensadas e planejadas. E a gente vai falar até de planejamento ainda hoje aqui, que é muito importante. Bom, vamos deixar isso de lado e vamos ver uma coisa boa, vai. A Akamai, a gente sempre falou bem pra caramba de coisas da Akamai. Tem coisas da Akamai que são chatas. Você fala assim, me atrapalha, mas é um produto pesado. Vamos falar assim. Você pega o Guardicore, você vê o Guardicore funcionando e fazer análise de rede segmentada de forma lógica. É animal. É animal. O Guardicore assim, é um negócio de outro mundo. A análise de tráfego de rede da Akamai também é sensacional. Tem muita coisa boa de verdade da Akamai e ela está tendo tempo e quantidade de dados suficiente para se desenvolver. E ela está aproveitando isso, porque ela acabou de desenvolver uma técnica que conseguiu desativar campanha de mineração de criptomoeda. Então aí a gente tem que chamar outra atenção para outro detalhe, para quem não conhece, que está aqui vendo o programa. Quando a gente fala de mineração não é proibido por lei, não é crime. Crime é você ter a sua máquina utilizada para isso sem o seu consentimento. Mas você tem toda a liberdade de fazer com que 1, 2, 3, 100 máquinas de sua posse passaram a minerar moedas. Né? Você está ofertando poder de operação e processamento para todo produto cripto funcionar no mundo inteiro. Então, essa é a parte legal, fazer o blockchain funcionar como se deve. Né? Só que aí o que acontece? Tem muita gente que não sabe o que faz. Né? A gente está cansado de falar, não tem antivírus, não tem nada. Aí vai lá, entra um adwarezinho, um programinha malicioso pelas suas navegações e cliques no dia a dia, instala-se um produtinho na sua máquina e você fica à mercê das pessoas que estão fazendo as coisas erradas pelo mundo. Aí passa a ser crime. Minha máquina está lenta. Só está lenta porque você fez besteira, as coisas estão acontecendo. E a Akamai conseguiu fazer um método que está baseado na anatomia dos criptominers. Olha que legal. São cálculos inválidos que ativaram mecanismos automáticos de defesa dos servidores, eliminando os ganhos cybercriminosos em poucos segundos. Então, é um trato de comportamento. Né? Eles pegaram uma gama enorme de situações, de repente tem uma inteligência artificial, aí é a moda de quem não sabe o que está falando. Né? Ele tem um algoritmo bem produzido, bem desenvolvido. Mas pode usar inteligência artificial? Até pode, meu querido, mas é baseado em cima de um algoritmo bem feito. Ele faz a análise e consegue eliminar uma situação dessa. Não é procurando histórico de navegação que você vai resolver problema de criptomining. Eu nunca acessei esse URL. Parabéns, meu querido. Não é assim que você vai resolver seu problema. Então, pense bem, entendam como as coisas funcionam e vejam que legal essa história que nossa querida Akamai criou. Achei sensacional, Mate. Mais um ponto para ela. Não, Ale, assim, uma coisa que eu sempre insisto com todos os meus conhecidos, subordinados e alunos entenda o que você está falando, entenda da tecnologia. A Akamai entendeu como a tecnologia das duas pontas estava funcionando, e daí o programa que eles fizeram é como se eles gerassem um atraso na mineração, e a hora que os mineradores tentavam mandar informação para o blockchain, ele chegava errado e era descartada a comunicação. Era descartada total. Então, estava gerando prejuízo. Gerou prejuízo de mais de 90% para os criminosos.
um prejuízo de mais de 90%. E daí, a hora que você percebe que você está sendo monitorado, ou você tem que mudar a técnica, ou você tem que parar com isso daí, né? Ou você tem que se adaptar. Mas a Akamai fez o papel dela. Para quem não está familiarizado, a Akamai oferece um produto muito parecido com o produto da Cloudflare. Eles vendem tráfego limpo. Então, quem é que usa a Akamai? Os grandes bancos usam a Akamai. Você não conecta direto no banco, né? no banco financeiro, né? Não é no banco de dados. Você conecta na nuvem da Akamai, a Akamai decide se você é bonzinho ou mal, e a Akamai é ela que sabe aonde que o banco está para ela, né? Ou a sua empresa, para encaminhar esses pacotes. Então, o trabalho que a Akamai faz, né? Igual o da Cloudflare, é fantástico e dá uma super proteção. E eles, tendo acesso a esse tipo de visibilidade, eles conseguiram descobrir isso daí e chegaram nessa fórmula para dar prejuízo para bandido. Parabéns, Akamai. Achei muito legal, cara. E essa ideia de atrasar e fazer com que aquela ação passe a ser inválida pro blockchain, né? Porque ele passou do limite, vai estourar o limite dele, passa a ser um dado inválido, então ele não vai gerar prejuízo. Ele gastou processamento e ainda gerou prejuízo. É tudo que os caras não querem, perder tempo e não ganhar dinheiro. Perfeito isso daí. Bom, galera, isso daqui é o que está acontecendo essa semana. A gente vai até olhar em detalhes mais informações sobre como vai desandar, né? Andar. Eu não queria falar desandar, mas aqui muitas coisas que estão acontecendo é muito mais provável que desande do que realmente andem. Porque tem muita história da carochinha aí que estão falando, viu? Mas vamos ver o que está acontecendo. Quando a gente fala de CVE que passa de 4 e pouco para 10, quando você vê situações que tem 11 falhas e agora estão distribuindo patches para corrigir isso, quando a gente fala de trabalhos que envolvem metade do mundo e você coloca a público durante a investigação, então, sei lá, tem muita situação aqui que não parece ser tomadas decisões das mais corretas. E daí, como já me foi pedido, é isso aí. Trouxemos mais uma vez luz aos cantos mais escuros da Dark Web, numa linguagem feita por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, divertida, extrovertida, porém, sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Obrigado, boa noite. Programa Ed Zone.